Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Estamos iniciando um novo ano, renovando as nossas esperanças, os nossos votos de paz, de fé, e o Grupo Espírita de Petrolina agradece a presença de todos nesse instante e que possamos nos encontrar aqui, nesse ambiente de luz, de paz e de trabalho, para a iluminação, para a instrução, mas principalmente para a execução da tarefa que o Mestre Jesus espera de todos nós, que é a prática incondicional da caridade. O tema proposto para a noite de hoje, Amanhecer de uma Nova Era, é baseado numa obra que foi ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Franco, no ano de 2012, início de fevereiro de 2012. Portanto, essa obra completará daqui a poucos dias, se não me falhe a minha habilidade matemática, não é 7 anos. Pois bem, no primeiro contato com essa obra, feita a leitura inicial, não consegui ainda alcançar a mensagem trazida pelas minhas imitações, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, lá no ano de 2012. Porque essa obra, na verdade, ela complementa uma primeira obra psicografada na década anterior, que foi Transição Planetária, também Manuel Filomeno de Miranda, e também a psicografia santa de Divaldo Pereira Franco. Pois bem, o que essas obras trazem para a gente, a grande mensagem, especialmente a segunda obra, Amanhecer de uma Nova Era. Esse tema não é tão novo para todos nós que estudamos a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, no livro 3º, quando trata especificamente da lei do progresso, diz que a humanidade está em constante progresso, o progresso intelectual, tecnológico, mas também moral. E como se daria esse progresso? Kardec questiona os espíritos sobre isso. Mas o progresso não é tão demorado, a humanidade não demora tanto para evoluir moralmente. E os espíritos respondem que sim, o progresso dar-se-á num ritmo, numa velocidade, dará-se por si mesmo. Mas, diante da recalcitrância, da renitência dos espíritos que aqui estão encarnados, o grande governador espiritual da terra, Jesus, mandaria de tempo em tempo espíritos que viriam auxiliar nesse progresso da humanidade, além de outros impulsos, de outras alavancas que promoveriam o progresso moral da terra. E aí nós vamos citar os flagelos destruidores, os abalos sísmicos, as dores morais, as várias doenças que atingem a população, grandes partidas em massas, provações coletivas que tocarão fundo no homem, convocando a renovação moral, a ser mais caridoso, a se condoer da dor do próximo. Nós experimentamos isso desde o final do século XIX. Isso na questão que trata da lei moral do progresso. E na última questão, 1019 do Livro dos Espíritos, o Espírito São Luís vai mais além e prenuncia a nova era, fazendo referência ao sermão profético de Jesus, que está em Marcos, Mateus e Lucas, onde Jesus já anunciava uma nova era. A terra passaria por grandes transformações e a nova era se aproximaria. E o Espírito São Luís diz que a nossa orbe, a nossa terra, encaminhar-se-á para um progresso mais duradouro, renovador e definitivo. Entraríamos agora num novo patamar. A terra experimentaria uma época e uma era de regeneração. A nossa terra, como a maioria de nós sabemos, é um mundo de provas e expiações. Aqui nós temos ainda a prevalência do mal sobre o bem. Nós temos regiões felizes, evoluídas moralmente, tecnologicamente, mas regiões ainda muito atrasadas. Então, essas contradições que se apresentam na nossa terra, elas irão desaparecer. Então vamos ingressar agora no novo patamar, no mundo regenerador,
mas ainda o mal existirá, só que o bem sobrepujará o mal. Não mais vamos ver tantas diferenças entre irmãos, entre regiões, na mesma cidade. Vamos pegar como exemplo a nossa cidade aqui. Nós temos regiões prósperas dentro da cidade, bairros que parecem um outro mundo, não é verdade? É como se nós estivéssemos atravessando um portal, gramados verdes, casas maravilhosas, sem um buraco, né, na via pública. E quando nós saímos, próximos a nós, parece que atravessamos um portal, estamos voltando lá na Idade Média, né? Nas regiões mais abissais da Terra. São essas diferenças que irão desaparecer. No livro A Gênese, também Kardec prenuncia a nova era. E diz exatamente isso, que espíritos agora reencarnarão com uma nova mentalidade, espíritos mais evoluídos, não mais comprometidos com o mal, agora comprometidos com a evolução da Terra, com a sua melhoria, com a melhoria do próximo, colocaria em questão, em xeque, as grandes verdades até então tidas como absolutas, a manter um sistema corroído que impede o avanço da Terra. Pois bem, no livro A Gênese, nós temos na parte final dessa obra o prenúncio da nova era. Emmanuel Filomeno de Miranda, no seu trabalho incessante no mundo espiritual, vai nos trazer novas notícias em transição planetária e amanhecer de uma nova era. Ao ponto que espíritos que já encarnaram na Terra e que ao lado de Jesus estão coadjuvando esse avanço todo, se preocupa com a nossa situação atual. Francisco de Assis, o pequeno Povereto, o amigo Sol, o irmão Sol, se preocupa incessantemente com instituições que promovem o bem-estar, que buscam auxiliar os mais desvalidos. Ao constatar que existem ainda espíritos que querem impedir o avanço da Terra, e vejam, são espíritos desencarnados e encarnados também. Como Silvana colocou no início da exposição, todos nós temos um papel relevante no progresso da Terra. Portanto, nós não podemos transferir, ora, o mundo está assim, porque existem espíritos encarnados que querem impedir o progresso. Muito bem. E qual é a nossa responsabilidade? Porque os espíritos dizem que sim, nós podemos ser influenciados, mas a decisão final é nossa. Nós não somos simples joguetes. Portanto, a vigilância incessante é primordial e essencial. Esses períodos que nós estamos enfrentando atualmente, e de uma maneira mais veloz, e nós podemos perceber isso pelo avanço tecnológico que a Terra experimentou, facilitando as comunicações, as viagens tornaram-se cada vez mais curtas, próximas. Nós podemos visitar um parente no sul do país em poucas horas, nós podemos saber de notícias a instantes no mundo todo, e nós vamos percebendo as transformações na Terra através desses canais. Mas toda essa transformação não deve nos causar pavor ou alarde, mas sim um alerta. Porque a Terra vai experimentar, depois de todas essas agitações, um período de paz e bem-estar. Mas, atualmente, nós estamos nesse processo. E a doutrina espírita tem um papel fundamental em tudo isso. Fica difícil explicar sobre outro prisma, em respeito a todas as outras religiões, porque nós estamos atravessando essas fases. Existe um pensador, já desencarnado, melhor dizendo, é Zygmunt Bauman, que ele estudou a sociedade sob um aspecto interessante da liquidez, da velocidade das coisas, como as coisas são fluíveis, não tem uma forma determinada, escapa ao nosso controle. Por que isso ocorre? E causa uma angústia muito grande em todos nós. Ele escreveu Modernidade Líquida, Amor Líquido, Sociedade Líquida, Babel. E nós vamos ver ali que esse pensador polonês, ele toca justamente nesse aspecto que a doutrina espírita já tocava grande, há anos, há um século atrás.
que é justamente essa ideia que nós estaríamos perdendo um referencial de solidez que nós achávamos que seria aquilo para sempre, e não, é uma nova descoberta, porque a humanidade está passando por essas transformações, novas verdades estão sendo reveladas, nós passamos agora a ter uma outra visão do mundo, como a nossa terra caminha, e como ela vai se transformar em breve. E a doutrina espírita, com seu papel fundamental, esclarecendo a todos nós, reafirmando a nossa fé, acreditar em Jesus, sobre os desígnios de Deus. Qual é a nossa destinação? É a felicidade. Nós não estamos na terra apenas para marcar um futuro de sofrimento. O sofrer faz parte do processo propedêutico, um aprendizado, mas não é a nossa finalidade. Nós podemos caminhar pela senda do amor quando somos esclarecidos e tomamos as melhores decisões, mas quando nós estamos fechados ou ainda completamente encouraçados pelo ódio, nós não conseguimos ouvir a mensagem de amor. Infelizmente, nós partimos para caminhos que nos trarão dores. Até que nós possamos ali ter rompido essa couraça do ódio, da indiferença e compreender a grande mensagem. A mediunidade, senhores, tem um papel fundamental em tudo isso. Quando eu digo mediunidade, é aquela capacidade que todos nós temos de ouvir as vozes dos céus. Quando estamos bem sintonizados com Jesus, quando temos o hábito da oração. Todos nós somos médios? Sim, em menor ou maior grau. É algo inerente ao ser humano, essa comunicabilidade com o mundo invisível. Por aqueles que nos amam aqui na terra, por aqueles que partiram, que querem o nosso bem. Quando Jesus disse que nós jamais estaríamos sozinhos, disse uma grande verdade. Quando o apóstolo diz que nós temos nas nossas ações e atos uma multidão de testemunhas, também disse a mais pura verdade. E essas testemunhas estão para nos ajudar ou para nos prejudicar quando nós temos pensamentos inferiores. Então a mediunidade passa a ser, como bem dirigida e utilizada, esclarecedora, consoladora nesses momentos de transformação que a Terra atravessa. Ela passa a ser agora uma grande modeladora do caráter humano. Marcos, mas está muito abstrato isso que você está falando, muito bem. Vamos ler as obras de André Luiz? Ali está o resultado de uma mediunidade dirigida para o bem. Obras escritas na década de 40, que nos traz hoje, pessoal, uma visão muito mais ampla do nosso destino e da nossa origem, a nossa maneira de ser, agir, pensar e falar e de conviver na sociedade. Tudo isso fruto de uma mediunidade bem dirigida. A mediunidade de Divaldo Franco, não preciso citar aqui as várias obras que todos conhecem, mas por outro lado, a mediunidade, quando mal utilizada, elemento de queda para muitas pessoas. A mediunidade, ela não está restrita ao movimento espírita. A mediunidade está na religião católica, nas várias vertentes protestantes, as religiões orientais como um todo, existe a mediunidade. Agora, o que diferencia tudo isso é mediunidade para o bem, é a mediunidade com Jesus, aquela que promove o bem do próximo, que conforta, que consola. Daí, disse Jesus, dai de graça o que de graça recebestes. A paga é o grande vício, demonstra ainda que esse espírito, embora dotado de uma grande mediunidade, está preso à matéria, à riqueza e à vaidade. Agora, nós não estamos nesse papel de transição planetária, caminhando na nossa orbe, sozinho, como disse, até porque Jesus é o grande governador espiritual da Terra. De tempos em tempos, recebemos os nossos amigos do plano espiritual para promover o grande avanço. Veja os grandes religiosos que encarnaram, Emmanuel, Chico Xavier, para citar alguns exemplos, Gandhi, para promover o progresso da Terra. Eles vêm aqui de tempos em tempos. No livro Obreiros da Vida Eterna,
Nós temos a visita, e André Luiz relata isso, de espíritos que vêm justamente promover o avanço e o conhecimento nas colônias espirituais da Terra. Asclépios era um espírito que chegava com grande simplicidade e todas as questões que eram dirigidas a ele, ele respondia com uma passagem do Evangelho, muito sorridente. E aí, terminada a apresentação dele, um instrutor disse: olha, esse espírito, ele reencarna na Terra apenas para missões entre 500 e 800 anos. Ele é um tipo desses espíritos que vêm apenas nesses períodos para a sua lição e retornam, mas para promover sempre o avanço da Terra. São espíritos nobres, que chegam a todo instante. Agora nós precisamos, ainda sobre a análise dessa obra Amanhecer de uma Nova Era, entender que o Brasil, pessoal, é a pátria do Evangelho. O Brasil é a pátria do Espiritismo. Marcos, mas o Livro dos Espíritos foi codificado por Kardec, que nasceu em Lyon, na França. Não foi a França? Ela surgiu lá, mas floresceu na pátria do Cruzeiro, no Brasil. O país onde teve a maior aceitação. E grandes espíritos se incumbiram da tarefa, da transferência da doutrina espírita da França para florescer aqui no Brasil. E nós vivemos por muitos anos com certo preconceito em relação à doutrina espírita. Obviamente que, eu estou citando um exemplo que eu passei, que era muito difícil você se denominar ou se declarar espírita. Se você dissesse isso, você era simplesmente isolado. Eu falei, bom, eu sou espírita, aos 18 anos, enfim, e eu ouvi assim: nossa, mas você é espírita, parecia uma pessoa tão boa. Eu falei, pois é, não sou, por isso que eu sou espírita, eu preciso do espiritismo, não sou tão bom assim, preciso evoluir muito. Mas sim, pessoal, isso foi há 18 anos, vamos lá, pessoal, se comprometer com datas, na década de 90, mas vejam, e nós vamos experimentar agora uma realidade completamente diferente. Se você se disser espírita, as pessoas vão falar: que legal, eu vou fazer uma pergunta para você, tem um parente e tal, não é isso? O que pode ser isso? É diferente por quê, pessoal? Hoje, com os meios de divulgação, com novelas, informações pela internet, vídeos, YouTube, você consegue hoje esclarecer o que é a doutrina espírita. Fica bem claro o que é a doutrina espírita. Essa ampla divulgação do Consolador Prometido estava programado para o Brasil. Na obra escrita, psicografada por Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, lá estava predito que o Brasil teria, e essa obra foi escrita há muito tempo atrás, dizendo que o Brasil aceitaria então a doutrina espírita consolador e seria o grande país propulsor dos ensinamentos dos espíritos. Sim. Então vejam, se todo mundo quer o bem da Terra, quem será que não quer o bem da Terra? A evolução, que a paz se instale no nosso meio. Já pararam para refletir sobre isso? Todo mundo quer uma casa boa, não é verdade? Então quem não gostaria que essa casa boa se construísse? Vamos lá, pessoal, uma análise aqui um pouco mais profunda sobre isso. Nós temos vistos e temos notícias nos meios de comunicação sobre quedas de médiums ou de dirigentes de casas espíritas, quedas pessoais, dramas pessoais. Não vamos citar nomes, creio que todos já ouviram nos noticiários. Muito bem, isso é um grande alerta para todos nós, porque vejam, existem espíritos que não mais reencarnarão na Terra. A Terra vai passar por um processo de mudança. O padrão vibratório da Terra será alterado. Apenas espíritos que estiverem em consonância com esse novo padrão de pensamento e de sentimento é que residirão na Terra. Mas muitos dos nossos irmãos que ainda não pensam assim, encarnados e desencarnados, querem que a Terra continue nesse atraso. Ainda não compreenderam a grandeza do amor a se instalar na Terra. Querem manter ela ainda na sua primitividade, com a exploração, com a drogadição, com as sensações ilusórias. Só
que esses nossos irmãos utilizam uma técnica interessante. Eles não nos impõem nada. Eles simplesmente adentram uma chamada brecha moral que nós temos. Todos nós temos uma. Ou o apego ao dinheiro, a sensualidade, ou a vaidade, ou a maledicência. Eu vou parar de listar por aqui, não é? Todos nós temos, é a nossa realidade. Só que o que difere, o que vai promover as nossas quedas ou não, é a nossa vigilância e o trabalho incessante da nossa renovação. Nos livrarmos dessas imperfeições com trabalho diário. Não irá sumir da noite para o dia, e não é fácil. Mas um exercício é uma tarefa constante. E nós vamos ver também companheiros nossos que querem fazer uma grande revisão da doutrina espírita, dizendo: a doutrina espírita está um pouco ultrapassada, a gente precisa adaptá-la à realidade. Meus caros, eu já ouvi companheiros afirmando isso, com todo respeito. Provavelmente não são estudiosos da doutrina espírita. Nós estamos estudando uma obra chamada Autodescobrimento, uma viagem interior. É um livro, não tem 100 páginas, 120 páginas, é mais ou menos isso. Nós estamos estudando esse livro há 3 anos, quase. Tamanha profundidade dos conhecimentos trazidos. E olha, pessoal, vai ficar coisa para trás ainda, viu? As obras de André Luiz. As obras de André Luiz rendem livros e mais livros, cada capítulo que ele cita. Mecanismos da mediunidade, evolução em 2 mundos, rendem teses. E muito atuais. Chega, inclusive, entre aspas, a nos assustar. Tamanha atualidade das obras, que André Luiz, no ano de 1940, psicografando para Chico Xavier, traz uma série de informações que em 1940 aquilo não diria absolutamente nada, porque ainda nós não estávamos prontos para compreender, ou mesmo dimensionar a ideia das informações que nos eram passadas nas obras de André Luiz, que até hoje a gente não conseguiu concluir, fechar o estudo sobre a obra. E voltemos ao Livro dos Espíritos, que nos trata dos mais variados ramos da ciência, do conhecimento humano, da química, da biologia, da astrofísica, na parte inicial do Livro dos Espíritos, de ecologia, de igualdade, de direito, de sociologia, de filosofia. É a obra mais completa que se apresentou para a humanidade. E como nós podemos asseverar, afiançar que essa obra é verdadeira? Allan Kardec utilizou um critério muito rigoroso, que é o controle universal dos espíritos. As informações que deveriam chegar à humanidade sobre a batuta do Espírito Verdade deveriam ser recebidas em vários centros por intermédio de médiuns sérios, médiuns comprometidos. E essa obra chegou a todos nós, essas informações. Em vários cantos da terra se diziam a mesma coisa sobre determinado assunto. Daí a solidez do ensinamento espírita, da codificação espírita, que é o guia seguro para que a gente possa atravessar esse grande período de mudança. Mas, meus caros, a batalha já está travada. Ela já se iniciou há um século pelo menos. Portanto, nós vamos experimentar nos próximos dias, nos próximos anos, ataques às instituições espíritas. Divaldo Franco, numa palestra recente na Mansão do Caminho, através de uma amiga que me confidenciou, ele se dizia muito preocupado. E ele diz que esse ano de 2019, o movimento espírita irá sofrer grandes ataques. E nós temos um papel, nós espíritas, temos um papel fundamental nisso, com relação ao esclarecimento. O Consolador prometido por Jesus, ele não veio na figura de uma pessoa. Quem é a pessoa que personifica a doutrina espírita? Não existe. O movimento espírita, sim, divulgador, tem um papel fundamental no esclarecimento. De todas as desconfianças,
ou equívocos cometidos por companheiros que praticam a mediunidade, ou até mesmo que divulgam a doutrina espírita, deve ser esclarecido que são irmãos com dificuldades como nós. Na obra Obreiros da Vida Eterna, a instrutora da equipe espiritual faz um alerta, pessoal, isso lá em 1945, 46, que não se deve jamais depositar todas as nossas esperanças sobre uma pessoa, seja ela o Divaldo Franco, não importa, porque são irmãos como nós, em dificuldade, em processo evolutivo. Não depositemos a nossa confiança no padre XYZ, no expositor XYZ, no pastor XYZ. A verdadeira transformação e a confiança que nós temos que ter é em nós, em Jesus, em Deus. E entender que aquele que está por hora aqui como facilitador, como instrutor do ESD, ou como pastor, como padre, são espíritos que precisam se trabalhar. Nós teremos quedas, equívocos, sim, mas é olhar com compadecimento, não com espírito de julgamento, de condenação, mas entender que aquele irmão passa por dificuldades também, assim como nós. Portanto, que nós possamos esclarecer, nós somos esclarecidos sobre isso, mas que façamos a caridade de esclarecer aquelas pessoas que não compreendem. Porque muitas podem se afastar, falar, mas se lá é a doutrina espírita, já está assim, então nada mais no mundo, não é isso? Isso é um equívoco grande. Porque a doutrina espírita vem dizer justamente da nossa relação com Deus. E estabelece todos os princípios, os caminhos para a renovação moral, para seguir os passos que Deus traçou para a humanidade. Vejamos nessa obra o caso de Anacleto, que é um dirigente espírita. Vejam, pessoal, como a invigilância pode trazer funestas consequências. Ele era um dirigente de uma casa espírita e passou simplesmente por sua invigilância a desviar recursos da casa espírita, a ter uma vida licenciosa, dando brecha a quem? Aos espíritos que queriam o fim do movimento espírita, promovendo processos obsessivos que até alteravam a forma como ele tratava as pessoas dentro da casa espírita, com violência, com palavras chulas. E a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai em socorro, a pedido de Francisco de Assis, a esse dirigente da casa espírita, o auxilia, o atende. Mas todo o trabalho de libertação dependerá dele. Porque entidades adversárias, revela Manuel Filomeno de Miranda, que vem numa grande batalha com os discípulos de Jesus desde o século XV, querem o fim do movimento espírita. Porque são espíritos que estão equivocados no mal, foram perseguidos por equívocos religiosos do passado, foram perseguidos porque eram judeus, e agora, através do revide, querem simplesmente minar o movimento espírita. Mas veja, o Dr. Bezerra de Menezes também recomenda a todos os expositores espíritas que nós não divulguemos então, ou que propaguemos ideias que nos causem medo, porque o antídoto é conhecido de todos nós. Recomenda que todos nós pratiquemos sempre a oração e as boas ações. Quem aqui tem o hábito de orar todo dia? Muito bem, todos. Fico imensamente feliz, todos orando todo dia, pessoal. Nós precisamos orar, mas não só orar, a lei de adoração, praticar a lei de adoração, mas também a lei de trabalho. É fundamental. E a recomendação a todos nós, inclusive a mim, é oração constante. Porque a oração, ela nos coloca em comunicação com espíritos que querem o nosso bem, que se aproximam. É a lei de sintonia que funciona no universo, é a lei de atração. Essa é a lei. A partir do momento em que eu mudo a minha faixa vibratória, se aproximam de mim também mentes que pensam como eu, que vibram na mesma intensidade, que exalam o perfume do amor, da concórdia. É só através da oração. Senão seremos
marionetes na mão dos espíritos, muitas vezes que querem a nossa derrocada. João Evangelista, na ilha de Patmos, ele escreveu uma obra que é chamada Revelação, mas conhecida mais como Apocalipse. Vocês se lembram dessa obra do Novo Testamento? Apocalipse. Conheço pessoas que não liam Apocalipse. Chegava no Novo Testamento, ele fechava, não vou ler isso aqui não, senão não consigo dormir à noite. Pessoas que não liam Apocalipse. Mas na verdade o que João quis dizer, a visão grandiosa que João teve, foi justamente de uma nova terra que iria se implantar, um novo reino que iria se implantar na terra. E essa visão de João, colocada da maneira como foi escrita, e também para fugir das perseguições de Roma na época e da igreja, nos mostra aí já o prenúncio de uma nova existência. Mas vejam, toda a narrativa de João passará por um período turbulento, não é isso? Até que chegue-se então a um momento de tranquilidade e de plenitude. Mas vocês sabem o final do livro das Revelações? O que vai acontecer no final? O mal irá prevalecer sobre o bem? Quem não leu, eu vou contar o final do livro, pessoal. O bem irá suplantar o mal. Todas aquelas almas que batalharam pelo bem, com o instrumento do amor, da caridade, da benevolência, estarão lá, nessa nova terra, na chamada terra renovada, como diz João. Essa é a intenção do livro Revelações, é a essência, é o espírito dos escritos de João Evangelista. E Bezerra de Menezes faz um alerta. Esse livro, pessoal, é dirigido aos espíritas mesmo, e para todos nós, obviamente, em determinados setores, nós que não somos espíritas, para a divulgação, amanhecer de uma nova era. O capítulo 13, Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, cearense, ele diz que os trabalhadores do Cristo, do cristianismo redivivo, eles devem tomar muito cuidado, porque muitos espíritas se acham impolutos, que jamais estariam à mercê dos espíritos inferiores. Cito o caso de Anacleto, que ele narrou nessa obra, e realmente foi um fato, foi algo verídico. E aí me veio à memória, um conto de Gustave Flaubert, sobre Santo Antão. Tem uma cidade em Pernambuco que chama Vitória de Santo Antão. Vocês sabem por que se chama Vitória de Santo Antão? Vamos lá. Santo Antão, ele foi um religioso nascido no Egito. Então ele renunciou ao mundo. Ele deu todos os seus bens aos pobres e foi morar numa caverna. E ele queria atingir, um grau de santo. E aí ele foi viver a sua vida muito simples, mas narra Gustave Flaubert, no conto dele, sobre a visão dele, pessoal, que Santo Antão, então, lá na caverna, começou, então, a chamar a atenção de quem? Do demônio. E o demônio dizia para Santo Antão: Santo Antão, deixa disso, você está aqui nessa caverna. E oferecia dinheiro, e ele jejuava muito, e ele apresentava na mesa para Santo Antão alimentos, aquelas comidas mais saborosas. Ele olhava para o crucifixo e via uma mulher com poucas vestes, e ele enfim continuava. Santo Antão viveu 105 anos, dos quais 80 anos o diabo tentou Santo Antão. Até que um dia o diabo virou e falou: realmente é a primeira vez que eu pedi uma batalha, e vou embora. Nesse exato instante, Santo Antão ajoelhou-se no chão e fez uma oração: obrigado, meu Deus, consegui virar santo. O diabo olhou, deu uma risada e voltou. O que isso quer dizer nesse conto de Flaubert? Que nós devemos ter vigilância sempre, a todo instante. Não deixe aquele mínimo de vaidade toque os nossos corações. Aquela fenda, aquela chaga que eu tenho ainda da maledicência, da inveja, do egoísmo, seja um portal de abertura para esses espíritos que travam uma batalha com o Mestre Jesus, que vão utilizar psiquicamente os incautos para pôr em discussão, em dúvida, ou entravar o progresso. Mas o progresso ele não pode ser parado. Mas os danos devem ser evitados
o máximo possível. Francisco de Assis, grande menestrel de Jesus, ele diz que nós estamos numa luta sem quartel, né? E que o exército do Senhor está equipado com instrumentos de amor e misericórdia, tal qual ele viveu. E as nossas vítimas não, né? Os nossos irmãos devem ser tratados e atingidos pelas nossas ações de renúncia, de abnegação, de devotamento e de caridade. Aí está a nossa responsabilidade, não é? Aí está a nossa grande responsabilidade. Agir com renúncia. O que é agir com renúncia? É abrir mão dos nossos interesses pessoais. Como assim, Marcos, abrir mão, renunciar aos meus interesses pessoais? É renúncia, quer um exemplo? Nós temos aqui a leitura da programação da Casa Espírita. Pode ser da Casa Espírita e da Igreja Católica. Renunciar ao seu tempo. Aquele horário na quarta-feira, poxa, horário da novela, horário do futebol, mas eu vou renunciar uma vez no mês. Vou começar assim. Será que nós temos essa capacidade de renúncia para atender aqueles que estão na drogadição, na violência, na prostituição? Levando uma palavra amiga, uma palavra de conforto? Isso vai ajudar a melhorar o mundo? Vai. Quantas pessoas não renunciaram, não saíram de situações completamente adversas porque ouviram uma palavra, um gesto de carinho, um abraço? Quantos não tiveram a sua fé reafirmada quando foram defrontadas olho a olho, com olhar de caridade e de acolhimento? Que tocaram lá no fundo da sua alma, que foram chamados para seguir adiante, para deixar para trás a vida de sofrimento, as viciações, para de fato desfrutar o grande banquete com Jesus. Essa renúncia cabe a nós. Esse é o nosso grande papel na renovação da terra, o devotamento e a caridade acima de tudo. Porque, como diz Francisco de Assis nessa obra, uma existência sem sacrifício é uma viagem sem gratulação íntima numa terra de fantasia. O sacrifício, sim, é exigido de todos nós. Marcos, mas por que a doutrina espírita é a doutrina de sofrimento? Não, não é. É que o mundo em que nós vivemos passa por transformações. Nosso mundo ainda é de provas e de expiações. A nossa casa está sendo construída e exige de todos nós uma pontazinha assim de sacrifício. E quem é o responsável pelo sofrimento? Somos nós, pelas escolhas equivocadas da atual existência e das nossas existências anteriores. Desses sofrimentos anteriores, eu até citava num estudo com os colegas aqui, que o sofrimento, ele advém de 3 situações, né? O sofrimento pelo sofrimento, o sofrimento pela impermanência das coisas e o sofrimento causado pelos nossos condicionamentos, como dizia Buda. O sofrimento pelo sofrimento é inerente à nossa própria condição de residentes no mundo de provas e expiações. São os sofrimentos causados pela nossa degeneração celular, né? Pelas doenças, enfim, isso causa um sofrimento por si só, as nossas limitações físicas. Já os sofrimentos pela impermanência das coisas, uma escolha nossa, porque nós confiamos, depositamos a nossa felicidade, o nosso destino em coisas que são fluídicas, que são impermanentes, que se alteram com o tempo. Como, por exemplo, um objeto material, a beleza de alguém. Amo, sou apaixonado por João, por José, por Maria, porque ela é linda, e daí? Linda por quê? Não, linda porque tem o nariz. Aí com o tempo, como isso vai ficar? Ou mesmo por aquele carro, ele muda, ele se altera. Aquela casa, ela vai também sofrer transformações. Eu quero manter a minha família, as pessoas que eu amo próximas a mim. E aí, tudo muda num instante. Isso nos causa sofrimento pela impermanência das coisas. As coisas mudam. E a outra forma de sofrimento é o sofrimento pelos nossos condicionamentos, por ensinamentos religiosos equivocados, por educação deficiente, por não conhecer a nossa verdadeira realidade. E aí também nós sofremos. Exemplo maior, medo.
medo de dirigir, medo de falar em público, medo de avião. Não é mesmo? Até então eu não conheço nenhum caso de alguém que morreu falando em público. Subiu de medo, morreu. Não é isso? Medo de dirigir? Sim. A pessoa pode sofrer, mas enfim, um medo de dirigir em si, alguém dirigindo, seguindo as leis do trânsito, morreu? Não, né? Obviamente que não. E medo de avião, né? Algo que é inexplicável, até porque, pessoal, tem muito mais acidente de veículo, né, automotor, do que de avião, mas ninguém explica a bendita sensação de medo. Então são condicionamentos que nós temos, que nos faz sofrer. Também é um tipo de medo. Isso, à luz da doutrina espírita, se explica. São as nossas vivências, as nossas culpas, os nossos condicionamentos, o nosso remorso, o não conhecimento da nossa grande estrutura psíquica, psicológica, né? O nosso consciente e o nosso vasto inconsciente, que vai desde a nossa criação, condicionando o nosso presente. Porque simplesmente nós não temos conhecimento de como isso funciona. Então vejam, passando por todos esses processos, esses condicionamentos e medos, é que nós vamos sofrer as grandes pressões, as altas temperaturas. Porque somente através das altas temperaturas é que o metal se molda, se torna maleável e vai assumir novas formas. É por isso que nós passamos por essas situações de pressão, de medo e de sofrimento. É para essa grande renovação. E os médiuns e divulgadores da doutrina espírita, como citei, vão sofrer também essa incompreensão daqueles que são invigilantes. Eu rogo a todos nós aqui presentes nessa casa, que estudemos a doutrina espírita, que nós possamos compreender que cada um de nós é responsável pela nossa felicidade ou infelicidade. Cada um de nós aqui presente é responsável pela divulgação da doutrina espírita, pelo esclarecimento, pelo cristianismo redivivo. Jesus escolheu 12 apóstolos e os mandou de 2 em 2 divulgar a boa nova. E Paulo se destacou, não era um dos 12, mas se destacou na divulgação do cristianismo redivivo. Foi um grande destaque e se manteve firme na tarefa. O processo de transição planetária que nós estamos passando, ele vai se dar através de ocorrências sísmicas, sim. Pessoal, eu pensava que isso estaria restrito apenas a um período da Terra, mas vejam, novamente nós tivemos um tsunami. Em qual região? Na mesma região ocorrida no início dos anos 2000. Já relatada no livro Transição Planetária, que isso voltaria a acontecer, pessoal. O livro de 2012, Amanhecer de uma Nova Era, e novamente nós tivemos um evento naquela região. É o grande movimento que a Terra passa. Os grandes sofrimentos morais das ditaduras que iriam se colocar de joelhos. O que nós estamos vendo ao longo da década passada e dessa década? Quedas dos regimes totalitários. Nós tivemos a Primavera Árabe, né, um grande movimento nos países do norte da África. As enfermidades dilaceradoras, que estão afligindo a humanidade. Qual é a grande doença que hoje aflige a humanidade? É a depressão. É a depressão. Mas os espíritos dizem que essas enfermidades, essas grandes enfermidades, apenas atingirão aqueles que estão propensos a ela e que são invigilantes. André Luiz relata no livro, salvo engano, meus senhores, me perdoem aqui a memória, não sei se bem no livro Mensageiros ou Missionários da Luz, que André Luiz relata que ele conseguia, e sua equipe espiritual, ver sobre a Terra uma grande nuvem, como se fossem verdadeiras lavas do mundo espiritual, que ficavam a circular pela Terra, como se fosse uma nuvem. E lá ele relata os processos que podem se dar. As pessoas que atraem essas lavas espirituais, entre aspas, lavas espirituais, são as que adoecem. E as outras não atraem.
E ele relata aí como funciona a lei de afinidade para essas criaturas. Nós vivemos em grandes campanhas que tratam da saúde mental, não é mesmo? Você falar em saúde mental um tempo atrás, não, isso é coisa para louco. Não é isso. Então, essas grandes enfermidades dilaceadoras irão promover também dores coletivas. Mas vejam, tudo isso, pessoal, é temporário e também nos serve como lição. E a grande ideia, a sensação de esperança, que a grande revelação que essa obra nos traz, Transição Planetária, é que existe um santuário que começou a ser construído no final do século passado, no final dos anos 90 do século passado, chamado Santuário Esperança. E esse Santuário Esperança, ele está recebendo, e já vem recebendo, almas que terão a nobre missão de esclarecer a humanidade, que irá reencarnar em vários setores da economia, da sociologia, da filosofia, do direito, da medicina, para promover o grande avanço. São espíritos oriundos de Alcione, que começaram a reencarnar entre nós. São espíritos que não têm vinculação na Terra, porque grande parte de nós são espíritos que reencarnam e têm um carnê para pagar, o carnê expiatório, né? E a gente vive a nossa vida pagando essas dívidas de compromissos do pretérito. Para então que a Terra avance, progrida mais rapidamente, esses espíritos chegam aqui sem vinculações anteriores. Aí você pode pensar, nossa, essas crianças de hoje não têm muita ligação com o pai e com a mãe, né? Tão diferente. Por que eles são diferentes? Grande parte deles. É a nova geração que irá promover a renovação da Terra. Pensam mais rápido, têm maior facilidade com a tecnologia, pensam mais rapidamente, têm uma visão mais ampla das coisas, não se prendem aos preconceitos que nós ainda temos. Vieram para a grande renovação, aprendem mais rápido, não é isso? Já são independentes, são espíritos que vêm, pessoal, em auxílio da humanidade. Então que os pais hoje, nesse grande aprendizado, saibam receber essas criaturas que estão chegando, são nossos irmãos que querem o nosso bem, a nossa renovação. E nós temos que lhe dar os primeiros ensinamentos, a condução correta. No livro Transição Planetária, aqui pulando para outro livro, Manuel Filomeno de Miranda narra que algumas famílias são escolhidas para receber esses novos espíritos. E as famílias espíritas têm preferência. Vejam a responsabilidade de todos nós. Portanto, a Terra realmente será reconstruída, mas será reconstruída com o auxílio de todos nós. E essa obra na qual eu recomendo que todos leiam, Amanhecer de uma Nova Era. E essa outra obra de Sueli Caldas Schubert, Nas Fronteiras da Nova Era, onde ela explica os dois livros, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. E vejam, essa estudiosa da doutrina espírita, ela fundamenta os capítulos e ela vai constatar que cada capítulo narrado por Dr. Bezerra de Menezes, por Manuel Filomeno de Miranda, encontram amparo na codificação espírita. Joana de Ângeles também, né, tem a sua participação fundamental nessa obra, nos explicando sim que há 7 anos atrás essa obra trouxe para nós uma revelação importante, que nós devemos nos manter incansáveis, alertas às investidas das trevas, mantendo com a arma da confiança, da fé em Deus, com a caridade e com a benevolência. Nós somos responsáveis pela nova era, ajudando Jesus na sua seara, enxugando as lágrimas, sendo verdadeiro irmão sol como Francisco de Assis, abnegado espírito, benfeitor da humanidade. Nós podemos fazer tudo isso, sim, e muito mais. Basta que deixemos fluir em nós, aparecer em nós a nossa luz, a luz que irá iluminar a nossa nova era, a nossa nova casa.
Eu agradeço a atenção de todos, as vibrações amorosas e votos de muita paz.